Amados, nessa época do Natal é comum a gente ficar fixado no acontecimento, na história do Natal. E a gente acaba perdendo muitas vezes a razão do Natal. Nós tivemos aqui, nessa peça que os meninos apresentaram, falando sobre a razão do Natal. Mas hoje em dia eu diria para vocês que na maioria das nossas mentes, está lá bem no fundo da mente talvez, qual é a razão do Natal. Mas de verdade, não está muito claro no nosso dia a dia, na maneira que vivemos, qual é a razão do Natal. Por quê? Eu quero dizer algumas coisas para você. A primeira coisa que eu quero dizer para você é porque nós vivemos em duas culturas ao mesmo tempo. Nós vivemos nesse mundo que tem uma cultura que a Bíblia chama a cultura desse mundo. O que é a cultura desse mundo? O que é uma cultura? Uma cultura são os valores, são as crenças que um povo que vive em certo lugar, em certo tempo, tem, ok? Então são essas coisas que formam a cultura, os valores, as crenças. Mas existe uma cultura mundana. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então essa cultura na qual nós estamos vivendo é uma cultura mundana. Por quê? É muito simples. Porque é uma cultura para oprimir a gente. Para fazer com que a gente ande de um modo que não é benéfico para a gente. Por exemplo, chega o tempo de Natal... O que é que a gente mais vê na televisão, nas lojas? Compre, compre, compre. E aí então a gente trabalha duro, às vezes o ano todo, e quando chega nessa época, é tanto gasto, tanto gasto, tanto gasto. E nós compramos e compramos, e damos presentes, e aí fazemos uma descoberta. Uma descoberta. Qual descoberta que nós fazemos? Nosso coração não foi saciado. Nosso coração não foi preenchido. Ainda tem um vazio lá no nosso coração. Com tudo isso, com todos os brilhos, com toda a luz que há, o nosso coração tem um vazio lá dentro dele. Não foi preenchido. A cultura desse mundo não preenche. Agora, nós que somos cristãos, você está aqui sentado hoje porque você é um cristão, nós vivemos uma outra cultura. Oficialmente, quando nós recebemos a Jesus, a Bíblia diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz, do Filho do seu amor, o reino da luz. Então nós vivemos uma cultura chamada reino de Deus, oficialmente. Agora, essas duas culturas são tão diferentes e a gente vive nelas ao mesmo tempo. Não tem como sair. O que é que temos que fazer? Nós temos que submeter a cultura desse mundo, isso que está aí, essa coisa de gasta, 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 de faz festa, faz festa, faz festa, pela cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é aquela que tem os valores de Deus. É aquela na qual nós temos os costumes do reino. É aquela no qual nós temos a maneira de vivermos como cristãos. Agora, essas duas coisas são concorrentes. E muitas vezes essa cultura do mundo acaba vencendo na nossa vida. E nós ficamos, então, aí vivendo. Somos chamados cristãos, somos batizados, ok? Vamos na igreja, muitas vezes. Mas quando chega o Natal, a gente consegue ver mais claramente como é que a cultura do reino de Deus se perdeu no nosso meio. Como é que nós estamos na história do Natal e não na razão do Natal. São duas coisas diferentes. Nós temos uma história, porque o Natal é um feito histórico, aconteceu realmente na história, mas nós temos uma razão pela qual isso nasceu. Não nasceu para que o mundo tomasse posse disso e então fizesse um tempo de venda. Que mais vende, que mais compra, qual é o produto que mais é comprado, o que eu poderia dar, o que eu podia fazer, qual é a festa, chama os amigos. Não foi para isso, foi para uma outra coisa. Então hoje nós vamos ver por que nós perdemos a verdadeira mensagem do Natal e qual é a verdadeira mensagem do Natal. Há 3 coisas que eu quero examinar com vocês no texto que nós lemos. Porque, deixa eu dizer isso para vocês, a minha palavra não conta nada. A tua palavra não conta nada. Agora, a palavra de Deus conta. Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, hoje, eu quero ver com você a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz sobre o sentido do Natal?
Tá? Nesse texto que nós acabamos de ler, Isaías capítulo 9, coloca no telão para a gente de novo. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o porquê, qual é a razão do nascimento de Jesus. A primeira coisa está no versículo aí, o povo, contudo não... Está no versículo 1? Contudo não haverá... nós temos uma tradução diferente aqui. Se você tiver a revista atualizada, por favor, coloca aí. Mas a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. A terra que estava aflita não continuará na obscuridade. A primeira coisa pela qual Jesus nasceu foi para desfazer a obscuridade. Qual que é a obscuridade? A obscuridade é aquilo que faz com que nós possamos não entender, aquilo que nos impede de entender o plano que Deus tem para a nossa vida. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Se Deus é Deus, Ele conhecia você antes de você nascer. Quem concorda com isso? Se Deus é Deus, Ele conhecia você antes de você nascer. Não tem jeito, ok? Se Ele conhecia antes de você nascer, Ele tinha um propósito para a tua vida. Quem concorda com isso? Ninguém faz alguma coisa sem propósito. Não existe isso. Até nós, que somos falhos, pequenos, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós fazemos com um propósito. Então Deus tem um propósito. Esse propósito que Deus tem para você e para mim se chama destino. Destino é você sair de um lugar para você chegar num outro lugar. Esse é o seu destino. A gente que veio do Texas, né? A gente que veio lá de Dallas e chegou aqui em Atlanta, tinha um destino. É só colocar no GPS que chegou aqui. A gente que veio de outros lugares e chegou aqui. É um destino. Então, quando nós nascemos, a nossa vida tem um destino, ela tem um rumo, ela tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O ponto de partida da tua vida é você não estar aqui por acaso. Você não está aqui porque a sua mãe e seu pai fizeram sexo. Você não está aqui por essas razões. Você podia nunca ter nascido. Mas você nasceu porque um Deus Todo-Poderoso, aquele que controla todas as coisas, tinha um plano para você. E Ele permitiu que você fosse feito no ventre da sua mãe. Ele cuidou para que você não fosse abortado. Você já imaginou os milhões de abortos de crianças que nunca chegam à luz? Aborto espontâneo, aborto forçado, de uma maneira ou de outra. Entretanto, você está aqui hoje, com a sua idade já, alguns bem jovens, outros como eu, mais avançado um pouco, né? Jovem ainda, mas um pouco mais avançado. Né? Então, isso não é uma casualidade. Deus tem um futuro para a gente. Deus tem uma razão pela qual Ele mandou seu Filho. Foi para desfazer essa escuridão da nossa vida. Quando nós estamos vivendo numa escuridão, o que acontece? Nós não sabemos para onde vamos. Nós não sabemos para que lado ir. Não é verdade? Se apagasse todas essas luzes aqui e a gente desse uma voltinha em você, fizesse você rodar um pouquinho, escuridão completa aqui, e a gente dissesse, agora sai daqui de dentro. Você ia ter um tempo muito difícil para sair aqui de dentro. Você ia se bater nas cadeiras, ia subir aqui, cair na escada. Muita coisa ia acontecer por causa da escuridão. Então, muitas vezes, nós não entendemos que Jesus nasceu para romper com a escuridão na nossa vida. O que é a escuridão? É a falta de propósito, é a falta de destino, é a falta de entendimento do que Deus tem para nós. Isso é escuridão. Então, Deus, a primeira coisa que fez foi nos transportar do reino das trevas, que é essa escuridão, para o reino da luz. E isso Deus fez mandando uma pessoa. Aqui vem um ponto que eu quero ser bem claro com vocês. Tem muita gente que está pensando que hoje cristianismo é uma religião. Cristianismo não é uma religião.